Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Graças a Deus por aqui, tudo certo. Jairo Teles, conselheiro em Independência Química e idealizador desse canal, Recuperação em Foco. E hoje trazendo um convidado, um baita convidado para trazer um baita de um assunto, né? Mas antes de mais nada, a gente vai assistir uma vinhetazinha aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim, em definitivo, obrigado a você que entrou pela plataforma Facebook, obrigado a você que está entrando pela plataforma YouTube e está nos visitando aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Esse canal uma espécie de uma porta aí de ajuda, de orientação, né, de fortalecimento para as pessoas que estão em recuperação, como a mim, como o Rodrigo. E hoje eu queria que você, Rodrigo, se apresente para o pessoal. Claro que você já é uma figura pública, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você aí. E seja bem-vindo ao canal. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Jairo? A gente já conversa já há algum tempo aí, né? Pela internet, lá pelo WhatsApp. Então, obrigado aí pelo espaço, né? Tamo Meu junto. nome é Rodrigo Longo, eu sou idealizador do canal SOS Sobriedade, né? Sou dependente químico em recuperação já há 17 anos, 15, 16 anos, mas há 11 anos limpo, né? Tive muitas recaídas no processo aí. Hoje a gente vai falar de recaída, né? Basicamente. Vamos bater um papo sobre isso, né? E eu trabalho na internet, tem um canal no YouTube, para quem não conhece, né? Tem um canal no YouTube já há algum tempo, né? Estou no Instagram também, no TikTok agora, entrando no TikTok. Só no Facebook que eu tenho canal, eu tenho SOS lá, mas não estou muito presente no Facebook mais. Eu dei uma parada no Facebook, né? E o objetivo aqui é bater um papo, responder dúvidas, né? Trocar uma ideia de recuperação. Muito bom, muito bom. Obrigado, Rodrigo, por acolher o nosso convite, tá sempre aí atento ao que se diz respeito a planejamento de vida, né? Essa questão de estar em recuperação, essa questão de fortalecimento de, de de vínculos, fortalecimento da vida em recuperação através dos seus conhecimentos, né? Você tem um grupo lá do WhatsApp a gente estava falando nos bastidores, é um grupo, viu, gente? É fantástico. Se vocês quiserem acesso aí, acesse o canal do Rodrigo. Daqui a pouco eu vou colocar lá no final da live o arroba dele para vocês seguirem lá. E lá tá falando sobre todas as diretrizes de como funciona o grupo, tem um link para o grupo lá. Então é uma grande satisfação, viu, Rodrigo, receber você aqui e a gente falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é bem interessante, né? A gente estava discutindo também para a gente marcar o dia da live, e aí, PPR, Plano de Prevenção à Recaída. Você que é adicto em recuperação já está muito bem habituado nessa linguagem, né? O que significa plano de prevenção à recaída? Você que é um profissional na área da dependência química também já faz aí um bom entendimento do que é. Você que é codependente ainda não sei se tem um bom entendimento, mas hoje a gente vai esclarecer, né, Rodrigo? O que se trata essa função aí. Isso. Bom, pode falar? Pode, fica à vontade. O plano de prevenção, né, como o próprio nome diz, a prevenção, a gente sabe que
que a dependência química ela é um transtorno, o transtorno por abuso de substância, né? Hoje em dia a gente nem fala mais dependência química, né? Fala transtorno por abuso de substâncias, né? Ela é um transtorno crônico com tendência à recaída. Faz parte, a recaída é um desdobramento natural de toda pessoa que inicia um processo de recuperação. Hoje a gente sabe disso, né? A recaída, ela não é exceção na vida da pessoa. A recaída ela é a regra. A maioria das pessoas que infelizmente, inicia um processo de recuperação, em algum momento, ela vai ter a recaída. E exatamente por saber disso, exatamente por a gente saber que a recaída é uma tendência natural a todas as pessoas que decidem parar de usar, né, que provavelmente ela vai ter dificuldades no processo, é que se torna necessário e essencial um plano de prevenção. E o objetivo do plano de prevenção não necessariamente seria, o modelo ideal é evitar a recaída, né? Antecipar, né? Antecipar os fatores que levam à recaída, percebê-los, detectá-los, reconhecê-los, para evitar a recaída. Mas nem sempre vai ser só isso. Sim. Eu vejo que o plano de prevenção de recaída também ele é necessário para que você consiga aumentar os espaços dos períodos de abstinência. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai começar, quero parar de cheirar, quero parar de beber, pronto. Fiz um plano e nunca mais vou beber. Quem que pode garantir isso? Né? Quem que pode garantir? Eu nunca mais vou usar. É muito difícil você ter essa resposta. Né? Pode haver lapsos, pode haver recaídas e o plano de prevenção, além de evitar a recaída, é tentar fazer com que essa pessoa consiga gradativamente, entre uma recaída e outra, ela consiga aumentar os espaços de abstinência. Então, por exemplo, eu parei de beber. Antigamente eu tentava parar de beber, ficava uma semana e voltava a beber. Ficava uma semana e voltava. Aí eu comecei um processo de recuperação, fiz um plano de prevenção. Agora eu consigo ficar 3 meses sem beber. Aí eu tenho um tropeço. Aí quando eu tenho um tropeço, eu procuro ajuda, revejo meu plano e agora eu consigo ficar 6 meses sem beber. E agora eu consigo ficar 1 ano sem beber. Você percebe? Então, essa pessoa, no seu processo de recuperação, ela começa a aumentar esses intervalos de lapsos e recaídas. Então, o plano de prevenção, ele também trabalha essa questão, né? Que é, além de tentar prevenir a recaída, mas também tentar aumentar os espaços de uma recaída e outra. Né? Eu acho que isso também é importante de se dizer. Perfeito. Assim, geralmente, o básico do plano de prevenção à recaída, né? Como o nome também já fala, tudo que você previne, tudo que você antecipa, você tem uma visão muito melhor. E assim, trazendo a prevenção para os nossos dias, cara, quanto mais você trabalha na prevenção, menos você gasta para acudir mais para frente, né? Isso, exatamente. É um plano de antecipação, né? Eu me antecipo ao que vai acontecer. E isso, eu vejo, a prevenção, ela não é uma prática exclusiva da dependência química. Você vê que a área da saúde, qualquer médico vai falar para você que a prevenção é sempre melhor do que o tratamento de uma doença. Uhum. Então, você se alimenta bem para evitar um problema de obesidade, um problema do coração, né? Você pratica atividade física para evitar um problema de saúde futuro. E com a dependência é a mesma coisa. E não foge muito dessas mesmas práticas, né? Um plano de prevenção. É claro que tem aspectos específicos que a gente vai falar aqui do plano de prevenção de recaída da dependência química, mas algumas práticas de prevenção, elas são iguais a qualquer prevenção de qualquer problema de saúde. Exato. Né? De autocuidado, por exemplo. Práticas de autocuidado. Práticas de autocuidado não é só não são só práticas de prevenção de recaída das drogas, é prática de qualquer doença, de prevenção de qualquer doença. O autocuidado, ele é a prevenção de qualquer doença. Né? Então, não é nada novo, vamos dizer assim. Né?
E assim, o interessante de tudo isso também, gente, você que está chegando agora, a gente está falando sobre plano de prevenção à recaída, tá? E aí a gente vai tratar sobre alguns aspectos do plano de prevenção à recaída. A gente está falando também sobre os intervalos, né? Estudando o plano de prevenção à recaída. Você tendo autoconhecimento, estando junto com um profissional adequado que faça uma elaboração desse exercício, que seja um plano de fato, um projeto a médio, a longo prazo, que você consiga visualizar esses intervalos maiores de uso. Então, a gente está falando a respeito disso, né, que é um ponto crucial, eu diria. A gente sai da mesmice quando a gente pensa assim, né, Rodrigo? Pensar nos intervalos de lápis, porque assim, tem muita gente que defende o lápis, muita gente que defende a abstinência total, mas assim, a gente deixou bem claro também do início da nossa conversa que faz parte, né? A recaída faz parte do plano a ser desenvolvido. Isso, quando você falou, né? Muita gente defende o lapso ou a recaída. Na verdade, assim, não sei, eu vejo que não é questão de defender ou não, é questão de aceitar que isso é uma tendência natural do transtorno. Sim. Né? Muitas vezes eu falo assim, esses tempos atrás eu estava na live lá, eu falei, olha, a recaída faz parte, que a gente sempre fala, né? Faz parte do processo de recuperação. Uhum. E as pessoas, a recaída não faz parte da recuperação. Porque as pessoas acham que falar isso, você está incentivando a pessoa a acreditar que tudo bem recair. Não, não é isso. Quando a gente fala que a recaída faz parte da recuperação, a gente não está falando que tudo bem recair. Uhum. Né? A recaída ela é uma coisa natural da dependência química, mas ela não precisa ser naturalizada, não é algo que pode ser naturalizado, está tudo certo. Só que ela faz parte. Por que ela faz parte? Todos os dependentes químicos que estão aqui, quantos não recaíram? Se você for fazer essa pergunta, praticamente 90% em algum momento teve recaída. Estou chutando, mas é a realidade. A gente sabe que a maioria esmagadora, em algum momento do processo, teve um tropeço. E é isso que a gente fala, olha, faz parte. A gente não pode negar esse fato. É um fato, faz parte. Uhum. Se praticamente a maioria esmagadora das pessoas que tentam parar, recaem, o fato mostra que a recaída é uma tendência natural. Exato. A gente não pode negar esse fato. A gente tem que aceitar ele, né? Olhar para a realidade e tentar criar estratégias, mecanismos que dificultem essa recaída. Né? E aí que é o pulo do gato, né? Criar estratégia. Como que eu crio estratégia? Eu tenho que ter meu autoconhecimento, a minha visão do que eu posso, do que está acontecendo comigo, eu posso ser acometido, né? Do ambiente que eu posso frequentar, das pessoas que eu posso ter amizade. Isso. Tudo isso, o que a gente está falando, gente, é a importância da criação do plano de prevenção à recaída. A importância dessa ferramenta estando dentro de um estabelecimento de acolhimento ou fora, no dia a dia, etc. Exatamente. E você tocou no ponto, né, que é a importância da criação do plano, né? Tudo para a gente precisa de um plano de ação, né? Como não é também exclusivo da recaída. A nossa vida precisa de um plano. Você tem que ter um plano, né? Você não precisa ter um plano nos mínimos detalhes, saber exatamente o que você tem que fazer o tempo todo. Mas todo mundo sabe mais ou menos aonde quer chegar, né? Tipo, eu tenho um plano de viajar, então qual que é o meu plano? Eu vou guardar dinheiro, vou fazer isso, vou evitar comprar isso, vou evitar gastar demais. Então você tem um plano para alcançar o objetivo. Então, se o seu objetivo é parar de usar, você precisa de um plano. Sim. Você não pode contar uma coisa que veja, é muito senso comum, né? As pessoas contam muito com a força de vontade. As pessoas acham que força de vontade é o remédio para tudo. Né? Não é, não. Né? Tipo assim, não, tem que ter força de vontade. Tá, o que você vai fazer com essa força de vontade? Vai canalizar ela onde? Vai canalizar para onde? Exatamente. Força de vontade, ela é um aspecto motivacional, é um start ali, né? Que é importante. A força de vontade ela é importante, porque ela é a motivação inicial para começar o processo. Exato. Mas ela não é o suficiente. Quantas pessoas a gente vê com muita força de vontade de parar recaindo sucessivamente? E não é porque a pessoa não tem força de vontade, pelo contrário, ela tem muita força de vontade, ela tá sempre no grupo, sempre lá no grupo do WhatsApp, pô, gente, eu recaí, não queria ter recaído mal pra caramba, arrependida,
vou no psicólogo, vou no NA, vou no AA. Você acha que essa pessoa não tem força de vontade? Ela tem. Tá movimentando. Exatamente. O que acontece é que talvez o plano dela está falhando, ela está errando em algum aspecto, mas força de vontade ela tem. O interessante, cara, na elaboração desse plano, precisa, assim, na minha cabeça, montando esse quebra-cabeça do plano de prevenção à recaída, né, eu preciso, de fato, entender uma coisa que você colocou também, que a força de vontade não é o suficiente. A força de vontade ele é um viés de raciocínio inicial para que isso aconteça. Mas, assim, eu preciso saber que eu vou ter sensações diferentes que até hoje não senti, emoções que eu vou precisar gerenciar. Talvez eu vou ter encontros que a vida me proporciona num luto que eu não estou preparado para poder fazer, e isso tudo está envolvido no plano de prevenção à recaída. Como é que eu vou lidar com todas essas sensações, com essa sensibilidade do mundo, né? Numa briga, uma intervenção, ou com o meu patrão? Enfim, você usa a prevenção para todas as áreas, né, cara? Exatamente. E a gente chama isso que você descreveu, né? Essa sensação, essas coisas, dentro de um modelo de plano de prevenção, que eu utilizo 2 modelos, a gente vai falar aqui, né? Uhum. É o que a gente chama de administrar os sinais de aviso. Legal. Porque são sinais de aviso, né? Dentro de um plano, uma das coisas que a gente deve aprender é reconhecer sinais de aviso, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da estrada, né? Quando a gente está numa pista, a gente tem um monte de sinal de aviso. Pare, avance, reduza a velocidade, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. Quando você vê uma placa de curva acentuada, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir a velocidade, porque é um sinal de que se você continuar, por exemplo, a 100 por hora, você corre o risco de sofrer um acidente. Então, esse é exatamente o conceito de prevenção. Quando você vê uma placa, olha, reduz a velocidade, tem curva acentuada na frente. Você tem que reduzir antes de chegar à curva, não na hora que chega. E essa é a ideia de prevenção. Você tem que fazer antes. Porque se você for pensar em reduzir no momento da curva, você vai sofrer um acidente. E essa é a ideia de prevenção que eu gosto de defender. Você pensar no que fazer na hora, ou depois que você recaiu, entendeu? Só resta recomeçar. A prevenção, ela consiste em você agir antes de chegar nessa curva. Antes de chegar a acontecer alguma coisa. E para você agir antes, você tem que aprender a reconhecer esses sinais de aviso, a se conhecer, a fazer uma autocrítica, a olhar para suas emoções, a avaliar a sua vida constantemente, se está indo no rumo que você espera, ou se você está desviando desse rumo. Tudo isso deve entrar dentro de um plano de prevenção, né? E é legal você falar disso, porque, assim, essa elaboração do plano, ela vem eu acho que passa por várias fases, né, Rodrigo? Várias questões que a gente também vai tratar aqui. Afinal de contas, as fases da recaída também são várias. Se você quiser começar a dar uma pincelada nisso aí. Então, na verdade, assim, existem alguns modelos, né? Tem um modelo que eu via muito quando eu estava na comunidade, que a recaída era dividida, se eu não me engano, esse modelo eu não uso mais, mas entre recaída comportamental, emocional e recaída física. Era em 3, né? Uhum. Então, normalmente a pessoa começa a recair em comportamento, depois ela recai emocionalmente e acontece a recaída física propriamente dita, que é o uso, a volta ao uso. Mas isso não acontece necessariamente nessa ordem, né? Olha que legal, isso eu dou um pause aí. Ó. Eu recaí muitas vezes, mas usava a recaída como motivação para recomeçar mais forte. Exatamente, a recaída como um fator motivacional para recomeçar, né? Muito bom. Então, esse modelo de prevenção era bem antigo e eu aprendi no meu primeiro tratamento, lá em 2007, né? Uma comunidade chamada Coração de Maria, Itaporanga, o fim do mundo. Né? Não tinha Febract, não tinha nada naquela época. Acho que até tinha Febract, mas não era como hoje, assim, sabe? O tratamento era bem simples.
Mas hoje eu gosto de utilizar o modelo do Terence Gorski e o do Marlatt, né? Do Gordon Arnold Marlatt. Inclusive, eu tenho até o livro dele aqui. O do Gorski eu não tenho. O Gorski, não dá para falar de todos os sinais, porque ele divide a recaída em 11 fases e 47 sinais. Que é o que eu gosto de trabalhar, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai vivenciar esses 47 sinais. E nem essas 11 fases. Ela pode viver uma dessas fases, várias dessas fases e vários desses sinais. E todos esses sinais são referentes a comportamento, né? São sinais cognitivos, sinais emocionais, sinais comportamentais, sinais contextuais, ambientais, familiares. E o que acontece é que dentro do meu programa de prevenção, que eu fiz lá, tem o meu e-book, eu tenho minhas videoaulas lá na minha academia lá, onde tem os membros. Fala nisso, depois você fala sobre isso. Tá, legal. Lá eu faço um trabalho de psicoeducação, ensinando as pessoas esses sinais, dando exemplos, né? Olha, isso acontece assim, às vezes, na nossa vida. Quantas vezes você se parou e percebeu que isso estava acontecendo? Para psicoeducar as pessoas a tentar reconhecer esses sinais da vida delas. E quando você começa a falar esses sinais, é impressionante, porque em algum momento, alguma pessoa lhe falou, nossa, eu já vi isso acontecendo comigo, isso aconteceu e eu nem percebi. Então, a pessoa ela precisa passar por um processo de psicoeducação para aprender a reconhecer esses sinais. Né? E dentro desse plano que eu falo, eu trabalho com um tripé, que eu chamo, né? Que é o tripé da prevenção. Esse é um modelo que eu criei dentro desse modelo do Gorski, né? Eu falo que a gente tem um tripé da prevenção, né? A gente precisa aprender a reconhecer o que leva a gente a recair. Depois que a gente reconheceu o que leva a gente a recair, nós precisamos aprender a evitar o que nos leva a recair. E o que não pode ser evitado, porque nem tudo pode ser evitado, a gente precisa aprender a lidar. Então, você tem primeiro um trabalho de conscientização, que é a primeira base, que é o reconhecer. Aí, no evitar, você tem um trabalho de aprendizagem de novos comportamentos, de fuga e esquiva, que a psicologia comportamental fala muito disso, né? Comportamentos de fuga e esquiva. Você precisa aprender a manejar esses comportamentos de fuga e esquiva para aprender a evitar amigos, situações, aprender a se retirar na hora certa de certos contextos, aprender a dizer não quando se expõe a uma pressão social para o consumo, e situações em que você não pode evitar, aprender a lidar, que são situações de enfrentamento, como a perda do emprego, como a morte de alguém, uma doença, um fim de um relacionamento. São situações naturais na vida de qualquer um, não tem como você evitar, você precisa aprender a lidar. Então, você precisa de estratégias de enfrentamento, né? Então, você tem 3 momentos: conscientização, comportamentos de fuga e estratégias de enfrentamento, habilidades de enfrentamento. Esse é o modelo que eu gosto de ensinar as pessoas lá que trabalham comigo, que faz parte, né, da academia. Que me acompanha. Eu fiz muita live disso, né? O ano passado, ano retrasado, eu fiz live praticamente todas as quintas falando desse modelo, né? Legal. E aí, ó, a doutora Miriam pergunta aqui, ó, a PPR é um protocolo a ser seguido em comum a todos ou é realizado em um plano de tratamento individual conforme as necessidades de cada um? Olha, um plano, existem referências, existem modelos de prevenção, né, que podem ser usados como protocolo, mas sempre o tratamento vai ser individualizado. Que é como eu falei, por exemplo, o modelo do Terence Gorski, ele fala de 11 fases de recaída e 47 sintomas. Só que, como eu falei, você vai aplicar esses conceitos individualmente naquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem um contexto, ela vive uma forma diferente. Então, às vezes, ela não vai vivenciar todos esses sinais de aviso. Existem características individuais. Então, tudo tem que ser individualizado. Não existe um protocolo padrão que a gente aplica, né, igualmente a todo mundo. Não existe mais. Esse modelo de tratamento já é comprovadamente ineficaz. O tratamento sempre vai ser individualizado, né? Então, a gente tem aí o modelo do Gorski, o do Marlatt, mas
sempre vai ter que individualizar isso, né? Eu vou lá pegar os 47 sinais e vou ver quais desses sinais de aviso acontecem na vida daquele paciente, daquela pessoa. Porque assim, cada sujeito tem cultural, social, em vários contextos totalmente diferentes do outro. Então você tem que trabalhar tudo isso junto e desenvolver um plano de ação para que consiga, de fato, ser efetivo, né? Por exemplo, eu já atendi pessoas assim, pegando o exemplo da doutora, a pergunta da doutora, né? E eu sentava com a pessoa, olha, vamos tentar identificar nesse último episódio de recaída quais sinais desses aqui aconteceram. E a pessoa identificava. Porque no processo dela identificar, ela ia se educando. Exato. Psicoeducação. Exatamente. Ela vai, olha, eu não tinha percebido que aconteceu isso. Certo? Agora que você reconheceu os sinais que te levaram a recair, como que a gente pode administrar esses sinais? Quais estratégias a gente pode usar para administrar esses sinais? Assim, daí, aí você cria um plano, né? Você deve ter, assim, uma baita experiência dentro de comunidade terapêutica, exercendo o aconselhamento terapêutico e agora também desenvolvendo isso fora para alguns outros pacientes que você deve ter. Eu estou cansado de escutar assim, pô, tudo bem, o cara voltou para a clínica e falou, daí você pergunta para ele assim, você conseguiu identificar alguns sinais e sintomas ou circunstâncias? Putz, cara, não consegui. Simplesmente quando eu vi já tinha recaído. Cara, quantas vezes a gente escuta isso? Exatamente. Porque a gente tem que levar em consideração também que, dependendo do ambiente no qual a pessoa está inserida, ela não vai conseguir identificar mesmo. Exato. E é por isso que a manutenção e o acompanhamento, que o Terence Gorst propõe também, são necessários pós-tratamento. Porque, veja bem, pensa assim, a pessoa está num tratamento, e a gente sabe a realidade de comunidade, talvez aqui não seja essa realidade, mas você já trabalhou em comunidade, a gente sabe. Existem casos, por exemplo, que a família inteira usa droga, ou a família bebe. Então, como você vai voltar para um ambiente onde todo mundo consome e você vai ter essa mentalidade de conseguir reconhecer esse sinal de aviso dentro de um ambiente onde o consumo é assim? É um baita exercício que o cara tem que fazer. É muito difícil. Porque assim, exercício para sobrevivência. Exatamente. E é por isso que a gente sempre, né, também é uma sugestão, nunca é uma imposição, e nem sempre também a pessoa consegue fazer isso, mas se for possível, é sugerido que faça, que se você vive dentro de um ambiente desse jeito, é sugerido que você procure viver num ambiente diferente, porque vai ser muito difícil, né, você conseguir andar com a sua recuperação dentro de um ambiente onde todo mundo consome, né? Isso é muito comum, né? Tipo, eu não consegui detectar os sinais da recaída. Eu estava lá com meus amigos no bar, eles estavam bebendo, e daí, de repente, eu bebi. Como que vai? Como? Você estava num ambiente no bar, cheio com seus amigos. Como é que você vai reconhecer, ter a capacidade, dentro do ambiente desse, de reconhecer os sinais? Né? E assim, para você fazer isso, muitas vezes, só para concluir, você precisa de uma prática muito comum da recuperação, que é começar a se autoavaliar, né? Sentar, parar, falar, estou fazendo certo? Estou fazendo errado? O que eu estou fazendo que eu preciso melhorar? É o tal do inventário, né? Quarto passo. Então, você não vai conseguir fazer isso num ambiente de consumo, né? Cara, quantas coisas a gente está falando, né? Quanto conceito, né? Quanta aí até indicação de uma literatura. Gente, presta atenção, né? Essa live vai ficar gravada, mas presta atenção nesses posicionamentos, nesses indicativos que a gente está colocando aqui através do plano de prevenção recaída para que isso dê certo, né? E assim, você que é codependente, enxerga aqui, participe conosco. Acho que eu faço questão também de vocês colocarem, se você já tem esse entendimento de que é plano de prevenção à recaída, porque o seu ente querido usa a substância e está inserido dentro da sua família, coloca no teu comentário qual foi a dificuldade maior que você conseguiu presenciar nesses primeiros dias de manutenção, nesses primeiros dias de elaboração do plano do teu ente querido. Acho que faz todo sentido se a gente for interagir também, né?
um pessoal assim, Rodrigo. Aqui, ó, o Forasteiro também coloca, ó, é bom canalizar pensamentos que arrependimento vai ser maior que qualquer recaída, mas é difícil mesmo, é isso. O exercício de planejar, todo planejamento é difícil. Você falou aí, meu, você quer fazer uma viagem no final do ano, se planeja, meu, é difícil. Ainda mais guardar dinheiro nos dias de hoje, né? Aí você tem que planejar as suas férias, as férias da sua esposa, a férias dos seus filhos, tem que conciliar tudo, meu, é difícil. E ainda tem o que todo dependente químico passa, que são as influências. Por exemplo, quando você está querendo guardar dinheiro, aí você passa numa loja, a propaganda falando compra, compra, compra. É a mesma situação de quem está querendo parar. Você é bombardeado por influência, por uma pressão para o consumo. Só que você tem que aprender a administrar isso, né? Sim. Assim, a não ceder a pressão e etc. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente dar um agradecimento a todos aí. Gente, obrigado de vocês estarem aqui conosco. Minha mãe é essa aí, Thaís. Pensa, mãe. Tamo junto. Obrigado de vocês comparecerem todos os dias, compartilharem as lives, né? Presentear o nosso momento aqui, porque assim, o nosso momento é um bate-papo, uma descontração, mas indicar para as pessoas também que planejar a vida em recuperação funciona, né? Eu sou efeito do que funcionou. O Rodrigo está aqui também para poder falar que é um milagre que, meu, 24 horas atrás a gente não tinha nem consciência, né, Rodrigo? E hoje a gente tem essa questão de poder oferecer ajuda, de poder elaborar junto um plano de ação, né? Então faz toda a diferença. Então eu quero agradecer vocês que vieram pelo Facebook ou que você está vindo aí pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos, tá? E aí meu pai também coloca um negócio bem interessante aqui, ó. No processo de recaída, o sentimento de frustração pode potencializar o retorno ao uso de substância, tipo pedido truco. Sim, é o que acontece. É o que acontece. Né? É como a gente chama de dissonância, né? Então, há uma espécie de dissonância, um conflito interno que a gente passa, né? Uma dissonância cognitiva entre o que eu quero e o que eu estou alcançando no momento. Tipo assim, eu queria não usar, mas usei. Né? Isso acontece. Por isso que aí entra a segunda parte do trabalho de Gorski, que é o modelo que eu uso, que a gente chama de as 9 etapas da prevenção. Legal. Né? Que eu vou falar agora, que é o primeiro passo, que é exatamente para trazer a pessoa de volta para o processo, como o seu Isaac falou, que é a parte da estabilização. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer elaboração de plano, a gente precisa ajudar essa pessoa a se estabilizar, porque se ela não se estabilizar, ela vai se afundar cada vez mais. E aí a participação da família é fundamental. Por que eu falo isso? E isso é muito comum a gente ver em situações, né? Por exemplo, quando uma pessoa recai e a família reage de uma maneira negativa, se desespera, ataca, critica, xinga, né? Não tem uma reação assertiva com relação à recaída, a tendência é acontecer isso aí. A pessoa, já que está tudo perdido mesmo... Agora já vou fundar. Já. Exatamente. Agora, quando a família reage de uma maneira mais assertiva, não, pera, vamos sentar, vamos ver o que aconteceu, entendeu? Quais ajudas a gente deve procurar, né? Que é uma maneira mais assertiva de entender o problema. Uhum. A pessoa se sente amparada e a tendência dela se estabilizar mais rápido é muito maior. Sim. É muito maior. Normalmente, quando a família reage assim, às vezes a pessoa nem fica recaída por muito tempo. Ela volta ao normal muito mais rápido. Entendeu? E agora, uma pergunta no meio do nosso raciocínio, que eu acho que tem a ver. Você deve ter pego aí várias pessoas de uma idade mais avançada. E aí é uma questão até para a gente pensar. A probabilidade de uma recaída, ela é maior para uma pessoa de média idade, ou seja, de uns 25 a 30 anos, ou é maior depois dos 40, que é essa questão de, não, eu já perdi muita coisa na vida, quero retomar. Então, essa retomada para o raciocínio do plano de prevenção à recaída é mais fácil. Numa média idade, você acredita, Rodrigo?
numa média idade ou numa idade mais avançada, que essa retomada seja mais rápida? Isso eu vou, não tem estudo feito disso, né? É baseado no empirismo mesmo que eu vou falar. Né? Existem os prós e os contras das duas idades, entendeu? Eu vejo. Porque, assim, uma pessoa de idade, ela tem muita bagagem, então ela é muito presa ao passado, né? Ela tem muitas coisas que ela lembra negativamente, perdi muito tempo e etc. Tem a questão de muitos anos de consumo, a dependência atingir um grau muito maior, o que dificulta também. Tem a questão da perda dos reforçadores naturais, que dificultam. O que é a perda dos reforços naturais? Vigor da idade, beleza, saúde, todas essas coisas que quando você é novo você tem como um fator motivacional, na idade mais idosa, vamos dizer assim, você não tem. Né? Às vezes você se aposentou, então você não vê uma perspectiva de futuro assim muito, porque você está aposentado. Tanto que é muito comum, isso até tem estudo daí na Unifesp, que os idosos, né, casos de depressão e abuso de medicamento e álcool, é muito comum nos idosos. Por quê? Por causa disso. Né? Porque quando você está numa idade mais avançada, você vai perdendo os reforçadores naturais. E um jovem não, ele tem uma vida pela frente. Não, eu tenho um futuro, eu quero construir família, eu quero filho, eu sou bonitão, eu quero namorar. Então são os reforçadores naturais, né, que a gente chama. Por outro lado, né, quando você é novo, você tem uma dificuldade também, que é você conseguir no jovem fazer um trabalho de conscientização exatamente pela juventude. Porque o jovem ele quer curtir a vida. Sim. E tudo que você tenta incutir na cabeça do jovem é mais difícil, né? É mais difícil, porque, tipo assim, você vai fazer o cara, você vai convencer o cara de que ele precisa parar de ir na balada, uma pessoa de 25 anos, que está começando a vida. Como que você vai fazer isso? Entendeu? É difícil. Né? Então, tem os prós e os contras nas duas idades. Né? Mas, assim, na idade mais avançada, quanto mais a pessoa vai usando no decorrer da vida dela, mais vai ficando difícil o tratamento. A gente sabe disso, porque a droga vai causando desorganização mental, cognitiva, emocional, e quanto mais tempo de uso, mais difícil. Porque mais dano é causado. Né? Exato. E assim, quanto mais tempo de rodagem, a conquista é maior. E depois o peso também vai ser maior, né, cara? Exatamente. Né? Olha que a Edjane está colocando aí, ó. O tratamento individualizado reforça as necessidades do acompanhamento terapêutico. Exatamente. Sim. Esse é um exercício que já começa dentro de uma comunidade. Né? Exatamente. Tanto que na comunidade, né, uma comunidade que faz um bom trabalho deve ter um passo. Né? Exato. Eu sempre falo, se não tem paz, para mim, a comunidade não precisa rever seus conceitos. Entendeu? Porque assim, é um instrumental que precisa ser feito e elaborado. E assim, essa ferramenta ela é ambígua. Pode trabalhar tanto com a família quanto com o dependente químico. Sim. Exatamente. Legal. Mas precisa ter passo. É o passo que garante a individualização do tratamento. E ali você tem alguns dados muito importantes para que você consiga visualizar posteriormente, né? E o acompanhamento do sujeito. E esse plano de prevenção de recaída, ele está dentro desse passo. Né? Ele tem que estar dentro desse passo. Ele faz parte do passo. Né? Bom, falamos aqui de bastante coisa, bastante conteúdo, né? Você quer citar aí umas 9 etapas da prevenção para a gente mudar de... Não é obrigatório, né? A gente colocou aqui como pauta caso precisasse, mas como a conversa está fluindo normalmente, né? O Gorski, eu já falei muito dele, né? Eu trabalho com os trabalhos de Gorski já há muitos anos. Mas também tem o Marlatt, que eu acho que é um modelo muito bom também. Legal. Né? Que ele é mais voltado para o cognitivo comportamental. Entendeu? E o Gorski aqui veio com essa questão do lapso da recaída, que são definições operacionais exatamente para trabalhar com o indivíduo no sentido de não desmotivar o indivíduo quando ele tem uma recaída ou um lapso.
Porque muitas vezes a pessoa que tem um lapso, ela acha que está tudo perdido, e não necessariamente. Porque parte também das etapas de prevenção é avaliar os danos e os efeitos da recaída. Entendeu? Por exemplo, né, vamos dar um exemplo prático. Isso acontece muito quando eu atendo as pessoas, né? Quando acompanha a longo prazo. Pô, a pessoa, o ano passado, né? Quando eu comecei a atender a pessoa usava praticamente toda semana. Agora, nesse ano, no ano todo, ela usou 5 vezes. Então, você entende que, assim, mesmo tendo recaída, o efeito é menos catastrófico, os danos são bem menores, ela aumentou os períodos de abstinência. E isso é uma evolução dentro do plano. Lógico que é, com certeza. Então, esse é um modelo de avaliação dos efeitos e dos danos da recaída. Olha, você viu que antigamente você usava quase todo fim de semana e toda vez que você usava, você causava vários danos à sua vida. Hoje, não. Você tem um tropeço ali, logo você já volta ao normal, retoma o foco, volta o processo, vem para a sessão, a gente discute novas estratégias e você não deixa a peteca cair, vamos dizer assim, né? Então, é importante avaliar nesse sentido também. E o Marlatti, ele trouxe essa questão exatamente de fazer essa avaliação, né? De diferenciar um lapso de uma recaída. Porque o lapso, ele não representa a volta ao uso igual antes, né? Na mesma frequência, na mesma quantidade. É um tropeço que a pessoa teve, normalmente não tem muito dano, o efeito desse tropeço é bem menor. A recaída, quando a pessoa volta brutalmente no uso, né? Ela volta naquela mesma quantidade, naquela mesma frequência que ela usava, normalmente ela causa mais danos, né? A vida dela acaba se desorganizando de uma maneira muito mais complicada, você tem que recomeçar várias coisas, né? Então, a recaída é sempre um ponto mais... E nas minhas lives de recaída, eu sempre falava isso, eu mostrei até num gráfico, né? Porque daí as pessoas, às vezes, usam esse termo para justificar a recaída. E eu sempre falo, gente, cuidado. Né? Porque, muitas vezes, a pessoa ela está recaída e está falando que está tendo lapso. Exato. Aí eu falo, quem tem lapso toda semana já não é mais lapso, é recaída. Aí fica gostosinho, né? Porque é isso que acontece, a pessoa aprende esses conceitos, aí ela começa, essa semana eu tive um lapso, semana passada também, e semana retrasada também, não, então você já não teve mais lapso. A frequência... Exatamente, daí eu mostro um gráfico, né, daí eu falo, olha, lapsos sucessivos vai resultar numa recaída. Já está em rota de recaída. Exatamente, então a pessoa tem um lapso, ela tem outro lapso, se ela começou, porque a recaída ela representa frequência. Quando começa a se tornar frequente, já deixou de ser lapso e se tornou recaída. Né? Bom, eu vou colocar aqui as duas literaturas, Rodrigão. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Literatura aí, Ogorsky e Marlatti. Dá uma pesquisada, muito bacana. E assim, mais que dar uma pesquisada, entra no canal do Rodrigo, que lá tem bastante conteúdo desses caras aí. E mais uma vez, gente, eu quero agradecer todo mundo que está entrando, todo mundo que tem participado do nosso canal. Interajam conosco sempre, acessem lá o nosso sininho, faz parte do nosso engajamento para a gente manter o canal aqui com muita qualidade de informação. E hoje trazendo o Rodrigo Longo, que é de uma longa data em recuperação, está trabalhando no desenvolvimento de pessoas e orientando, né, essa questão da dependência química e da codependência. E tem um mecanismo que ele usa lá, que é no YouTube, o canal dele, tem lá a academia dele, tem o link de grupo de WhatsApp, tem conteúdo muito fantástico lá, vários vídeos que vão te orientar de uma melhor maneira possível, tá? Vamos dar uma paradinha aqui agora, eu quero fazer uma propaganda desse nosso logo. Você viu aí, Rodrigo? O logo diferente? Esse logo aí é o seguinte... Dry January é o seguinte, é uma proposta que nasceu em 2013 para 2014 na Europa, né, para os alcoolistas, né, que são crônicos ou não, que a sugestão é passar os primeiros 31 dias do ano, que é o mês de janeiro, se você é um alcoolista crônico, que você seja convidado a diminuir a dose da sua substância e troque por uma xícara de chá. Por isso que tem uma xicrinha lá.
E você que é um alcoolista que já não é tanto agressivo, que você de fato perceba a mudança de comportamento parando de beber. E aí, esses 31 dias, você vai ver seu fortalecimento melhorar, sua saúde física melhorar, sua saúde mental melhorar, os seus relacionamentos melhorarem, a sua saúde financeira também melhorar. Então, assim, é um convite, né? O canal Recuperação em Foco, ele aderiu a esse movimento. Então, a gente fala aqui mais um momento sobre essa questão muito importante. Dá uma pesquisada lá, chama Dry January. Você vai ver aonde nasceu, por que foi feito, e hoje a gente está se aderindo também a essa questão. Rodrigo, bom, a gente falou diversas coisas aqui, né? E aí, esse modelo cognitivo-comportamental de plano de prevenção à recaída, você quer falar um pouquinho sobre ele? Então, o modelo cognitivo, a gente considera alguns fatores determinantes, né, que são facilitadores da recaída para poder traçar um plano de prevenção, né, que é o conceito de autoeficácia, tá? Falo muito também no meu livro. O que é o conceito de eficácia? Significa a capacidade da pessoa, o quanto ela acredita que ela é capaz de passar pelas dificuldades. O quanto eu acredito que eu sou autoeficaz de gerenciar um problema, de gerenciar uma dificuldade. No contexto de recuperação, a autoeficácia, ela é o quanto a pessoa ela acredita que ela é capaz de suportar uma fissura, por exemplo. Né? Para quem está aqui, eu quero que você faça um teste. Né? Se você está começando a parar de usar hoje, ou essa semana, ou esse mês, né? Normalmente, ou até o Jairo, né? Eu quero que você resgate a memória de quando você começou. Uhum. Faz muito tempo, né? Só por hoje. Quando você decidiu parar, a primeira sensação, eu falo por mim, né? Qual foi a primeira sensação? É uma pergunta para mim? É. Cara, a primeira sensação é que eu não tinha perna mais. É a mesma sensação que eu não... Putz, eu fiquei decepado, porque eu rompi o melhor e maior relacionamento que eu tinha na minha vida. Exatamente. É exatamente isso. É aí que eu quero chegar. Vou descrever mais ou menos a mesma coisa comigo e provavelmente a resposta que todo mundo... A sensação que todo mundo sente é quase essa, né? Pô, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou me divertir sem beber, sem cheirar, sem usar? Será que vou conseguir ser uma pessoa normal? Entendeu? Toda essa sensação, esse medo que vem, está relacionado à autoeficácia. Por quê? A gente passou tanto tempo usando que só o fato de pensar em ficar sem, eu já começo a ter uma sensação ruim, porque eu acredito que eu não vou conseguir viver sem a substância. Isso é um nível de baixa autoeficácia. Né? Tipo, eu não tenho a crença de que eu vou conseguir passar por isso. É por isso que muitas vezes, quando a autoeficácia da pessoa é muito baixa, no primeiro sinal de vontade, ela já, não vai dar, e vai e usa. Joga entendeu? Tudo. Eu vou surtar, eu vou ficar louco e usa. Isso é um nível de autoeficácia baixa. Um dos planos do objetivo, de acordo com o Marlatti, é ir gradativamente ajudando a pessoa a aumentar o nível de autoeficácia dela a cada experiência bem-sucedida. Caramba, tipo um reforço positivo. Exatamente, a cada experiência bem-sucedida. Né? Ensinar a pessoa a melhorar esse nível de autoeficácia. Olha, você conseguiu passar por essa vontade? Como é que foi? Foi gratificante? O que você fez para passar? E vai trabalhando essa ideia. Porque a pessoa ela vai começando a acreditar que ela, na própria capacidade de suportar a dificuldade de ficar sem. E depois você vai aumentando esse nível para outros contextos. Eu fiquei com raiva. Pô, tô com raiva. Antigamente eu ficava com raiva e ia beber. Aí eu ficava feliz. Então, quer dizer, o meu nível de autoeficácia é baixo. Né? Por quê? Eu não acredito que eu sou capaz de lidar com a raiva sem beber. Entendeu? Eu briguei com a minha namorada, eu vou beber. Ou seja, eu não acredito que eu sou capaz de lidar com uma situação social, amorosa. Naturalmente, eu fico irritado, eu vou beber. Então, nível de autoeficácia baixa. Então, além de você trabalhar
com o objetivo de aumentar o nível de autoeficácia da pessoa, ao lidar com a vontade de usar, você vai aumentando esse repertório para outros contextos. Melhorar a autoeficácia nos relacionamentos, melhorar a autoeficácia no gerenciamento das emoções, melhorar a autoeficácia nas habilidades sociais e assim por diante, né? Eu preciso aprender a ser capaz de lidar com os problemas da minha vida em todas as dimensões, entendeu? E isso é tudo que o dependente químico no uso não sabe fazer. E é o que ele precisa aprender. Então, o plano de prevenção do Marlatt, ele busca trabalhar isso, né? O conceito. No meu e-book, eu chamo dos 3 As, né? Autoeficácia, automonitoramento. Nossa, agora eu esqueci, pois deu branco agora. É tudo introspectivo, tá tudo certo. Automonitoramento, autoeficácia, esqueci do outro A agora. Tá no meu livro, né? Uhum. Eu falo dos 3 As, né? Também. O tripé e os 3 As. Autoeficácia, automonitoramento e autobiografia. Legal. Que eu preciso ser autoeficaz, né? Na minha vida. Eu preciso me automonitorar, que é a questão do reconhecer os sinais de aviso, né? E eu preciso fazer uma autobiografia, porque eu só vou conseguir reconhecer os sinais de aviso e monitorar eles se eu olhar para o meu histórico de uso de substâncias, entendeu? Essa é a autobiografia. É olhar para a história da minha vida, entendeu? Para aprender com o meu passado. Né? Então eu vou aprender com o meu passado através da autobiografia para poder automonitorar os meus comportamentos presentes. E assim ser mais autoeficaz. Daqui para frente ser mais autoeficaz, né? E assim, é fundamental esse retrocesso no bom sentido de você olhar para o início, recalculando as coisas, né, investigando e tendo um olhar mais crítico, montando o quebra-cabeça para que você chegue hoje com uma avaliação totalmente diferente do que você tinha aí. Exatamente. Né? Um outro ponto que o Marlatt fala também, né, fora a gente só está na autoeficácia, ele fala muito da expectativa de resultado, né? Ele explora muito essa questão do que a gente tem que trabalhar na prevenção, que é a crença, e aí a gente trabalha a crença, né? Crença limitante, que o dependente, ele espera muito da substância. E a substância oferece muito pouco para ele. Sim. Muito pouco do que ele espera. E é por isso que ele se frustra. Toda vez que ele recai, ele se frustra. Por quê? Ele espera demais de uma substância que oferece muito pouco. O que eu quero dizer? A pessoa está com um problema. Ela espera... A expectativa de resultado é exatamente essa. Eu espero que, através do consumo, eu vou alcançar esse resultado. Qual que é o resultado que eu quero? Esquecer dos meus problemas. Anestesiar. Anestesiar. Aliviar um sofrimento, descansar, relaxar, desestressar, enfim. Qual seja o resultado que você espera. Só que isso é tão momentâneo e tão superficial que depois a pessoa fica mal, arrependida e pior do que ela estava. E é por isso que eu falo, né? Ela espera demais de uma substância que oferece muito pouco. É verdade. Entendeu? Então, parte do plano, de acordo com o modelo do Marlatt, é também ressignificar essa expectativa, né? Da pessoa diminuir a expectativa de resultado em relação à substância e aumentar a expectativa de resultado em relação à sobriedade, à recuperação, né? E isso aos poucos, isso não é mágico, não acontece com passo de mágica. É gradativo, passinho de formiguinha, você vai construindo a ideia através das experiências que a pessoa vai vivendo de sucesso e fracasso, você vai ressignificando as crenças que a pessoa tem a respeito da substância, até que ela começa, num momento, e fala assim, nem adianta mais eu recair. Por quê? Porque não vai ajudar, eu já recaí, só piorou. Quando a pessoa começa a elaborar esse tipo de pensamento, começou a haver um processo de que a pessoa ela já não espera tanto resultado mais da substância.
Que é quando a pessoa começa a falar assim, eu estava muito estressado. Mas por que você não bebeu? Porque não adianta, eu já fiz isso. Quando eu bebo, eu fico mais estressado aí no dia, então eu nem tento beber. Eu vou fazer outra coisa. Já está no caminho. Então, essa pessoa já começou a mudar o paradigma. Ela já não espera mais tanto da substância. Está vendo o progresso? Ela espera, pelo contrário, ela já entende que a substância não vai dar o conforto que ela está buscando. Exato. Ela precisa de outra estratégia, ela precisa de outra habilidade, ela precisa fazer outra coisa. Né? Então, isso também é trabalhado nesse modelo. Né? Legal. A motivação também, eu não sei se a gente tem tempo, né? Senão a gente vai... Vamos avançando, tem mais 5 minutos aqui, mas vamos avançando, não tem problema. Até umas 1h10, não tem problema. Então, eu vou tentar falar meio rápido. Daí tem também a questão do aspecto motivacional, que também o Marlatti trabalha muito, e também a abordagem da entrevista motivacional é muito comum, você já deve ter ouvido falar, né? Sim. A entrevista motivacional é muito usada no tratamento da dependência química, também ajuda bastante, né? Inclusive, eu vou trazer uma profissional da Unifesp para poder falar sobre entrevista motivacional, que eu acho que você já sabe quem que é, né? Quem que é? Desculpa. Neliana. Neliana? Neliana Figli. Acho que não ouvi falar dela. Uma baita profissional da Unifesp para poder falar sobre entrevista. Eu tenho vontade de fazer o curso de entrevista emocional da Uniad. Vou fazer ainda, que eu estou fazendo 2 pós agora, eu preciso terminar, depois eu estou pensando em fazer. Legal. Que é uma abordagem muito interessante para trabalhar a questão motivacional, lembrando que a motivação, as pessoas confundem com disposição, né? Que a questão tipo assim, a força de vontade. Eu quero muito, então eu estou motivado. Não necessariamente, isso é vontade. Motivação tem muito mais a ver com comportamento do que uma grande vontade de mudar. Grande vontade de mudar é importante, né? Mas, por exemplo, eu posso não ter vontade nenhuma de ir na academia hoje, mas eu vou. Tá entendendo? Isso é motivação. Tipo assim, mesmo contrariado, eu vou. Por quê? Porque eu tenho um motivo para a ação. O que é? Cuidar da minha saúde. Motivação é isso, é um motivo para agir. É um motivo para a ação. Então, mesmo que eu não queira fazer, eu faço porque eu tenho um motivo para fazer isso. E a motivação no meu olhar, Rodrigo, ela é de dentro para fora. E não tem que ser motivado pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu pai, pelo meu emprego. É de dentro para fora. Porque se eu consigo ter esse olhar, o alcance da motivação, o exercício dessa motivação, o resultado que ela vai me entregar é bem melhor, né? E daí tem também o enfrentamento, né? As estratégias de enfrentamento dentro do trabalho do Marlatti, da cognitivo comportamental, que é ensinar estratégias de enfrentamento. Né? Enfrentamento, quando a gente fala, vale deixar bem claro que não é enfrentar, bater de frente, né? Tipo, bater de frente com a droga, né? Eu vou ter que... Tem muita gente que fala isso, né? Eu já vi muita gente fazer isso. Não, porque eu tenho que enfrentar. Eu tenho que ir lá na situação, passar, né? Tipo, porque daí eu vou conseguir resistir, né? Eu tenho que bater de frente, porque assim eu vou me fortalecer. Não, pelo contrário. Né? Muitas vezes o enfrentamento é a retirada. Exatamente. Né? Saber se retirar de uma situação, é saber dizer não. É saber, por exemplo, aconteceu agora, né? Natal e Ano Novo. É uma época que muita gente recai, porque é uma época de muito consumo. Qual é o enfrentamento para essa situação? Entendeu? Bom, eu vou me retirar, vou tentar passar um ano novo com pessoas que não bebem, ou eu vou passar num lugar onde as pessoas bebem mais moderadamente. Se eu perceber que está dando vontade, eu vou embora para casa. Eu vou estabelecer um horário para ir embora, não vou deixar aberto. Então, tipo, 1h da noite eu vou embora. Eu vou levar uma bebida não alcoólica para me tomar, para ficar com alguma coisa na mão ali. Então, isso são estratégias de enfrentamento, né? Estou passando por um problema no trabalho, como é que eu posso enfrentar essa situação? Estou tendo um problema no meu relacionamento amoroso, como que eu vou enfrentar essa situação? Né? Emoções, como que eu vou gerenciar emoções? É um enfrentamento, né? É isso. Legal. Que é os estados emocionais, né? Aprender a lidar com os estados emocionais, que era o que eu ia falar agora. E o manejo da fissura, né? Aprender a manejar a fissura.
que é uma das coisas mais difíceis de tratamento, porque não tem muito... Existem algumas técnicas, né, para alívio de ansiedade, tem um medicamento, mas não tem muito milagre. A pessoa tem que passar pela fissura, ela tem que aprender a passar. Uma vez eu ouvi uma médica falando uma coisa, né? Eu achei muito interessante, não lembro o nome da médica agora, eu pus até a citação dela no stories do Instagram. Mas ela falava mais ou menos isso. Uma pessoa perguntou, né? Como é que eu faço para tirar a vontade de usar droga? Existe algum medicamento que tira a vontade de usar droga? Ela fala, não existe medicamento que tira. Se houvesse um medicamento que tiraria a vontade da droga, esse medicamento tiraria qualquer outra vontade também. Você não ia ter vontade nem de sair da cama, aí você ia entrar em depressão. Entendeu? Porque junto com a vontade de usar droga, ia tirar a sua vontade de trabalhar, de estudar, de praticar esporte, de comer. Você ia vegetar na cama. Então não tem um remédio que tire a vontade de usar droga. Você precisa aprender a lidar com ela, a manejar. Existem sim medicamentos que podem ajudar você a passar por isso sem sofrimento excessivo. Um medicamento que te acalme, que alivia a ansiedade, isso existe. Mas não existe nada milagroso que vai simplesmente fazer com que a vontade de usar, quando você para, desapareça como um passe de mágica. Né? Não tem. Se tivesse, seria ótimo, né? Sim. Lembrando que a fissura ela só tem alguns minutos, né? Depois que você passa por esses minutos, é como se você estiver correndo, né? Nos primeiros 15 minutos da sua corrida, seu corpo vai doer pra caramba. Até a hora que ele acostuma, o corpo libera um monte de substância que aí você consegue adquirir mais 15 minutos e mais 15 minutos. E a fissura é mesmo assim. Você passar por esses minutos, esses instantes que você está bem crítico, você consegue depois ter uma consciência melhor, né? Exatamente. Bom, eu acho que concluímos o que a gente queria falar, né, Rodrigo? Uhum. O script bateu, né? Bateu. E aqui tem uma pergunta do Alan. O Alan deve ser um cara de 20 e poucos anos, que ele fala assim, ó, como aumentar esses reforçadores naturais? Os reforçadores naturais, na verdade, eu vejo que, assim, são coisas que é muito difícil você aumentar eles, porque são naturais. O reforçador natural que a gente fala, que eu costumo falar, são coisas, por exemplo, disposição física, saúde, né? É isso que eu falo. Os reforçadores naturais é assim, eu tenho 42 anos, entendeu? Quando eu tinha 15, eu tinha mais saúde, eu era mais bonitão, não tinha ruga na cara, né? A gente era muito mais jovem, né? A gente tinha uma série de sonhos e objetivos, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo beleza, vai perdendo vigor, vai perdendo tudo, né? Vontade de levantar da cama para trabalhar? Não tem muito o que fazer. O que você pode fazer é retardar essa perda. Como isso? Cuidando da saúde, se cuidando, é autocuidado. Então, como aumentar os reforçadores naturais? Autocuidado. Que é o quê? Eu vou retardar meu envelhecimento, vou cuidar da minha pele, eu vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar da minha saúde, da minha alimentação, vou no médico, entendeu? Vou tentar estabelecer objetivos de vida para mim não cair em depressão e me enxergar numa crise existencial, numa vida sem sentido. Sempre estar adquirindo novas motivações, né? Eu gosto muito de viajar, então eu estou sempre... O que me motiva muito viajar, né? Viver novas experiências. Então, é o que eu falo. Quando eu sempre quis viajar e a adicção me privou disso. Eu não tinha dinheiro para nada, né? Você sabe como é que é. Então, quando eu consegui ficar sóbrio, eu fiz um contrato comigo mesmo, né? Eu prometi para mim mesmo que eu ia viver o resto da minha vida vivendo o máximo de experiências que a vida pode me proporcionar e que a adicção não me deixava. Entendeu? Prometi isso para mim mesmo. Falei, não, daqui para frente, tudo que eu quis fazer e a droga nunca deixou, eu vou fazer. Eu quero viver o máximo que a vida pode me oferecer. Então, todo ano eu planejo uma viagem, eu vou para algum lugar, entendeu? Eu tento viver a vida dessa forma, né? E isso me dá motivação, né? Isso sempre me dá um gás para me continuar. Faz todo sentido. Uma maneira de aumentar esses reforçadores naturais é isso, é sempre ter um propósito, uma motivação, né? Algo para você correr atrás, entendeu? Pessoal, era isso. Eu acho que
entregamos aí uma baita de uma consciência aí através do Rodrigo Longo, do conhecimento, né? Da composição de tudo isso que foi nosso bate-papo. Quero agradecer você, Rodrigo, por aceitar o convite, né? Por poder fazer parte dessa minha rede de proteção, né? Que eu acho que é importante também nós falarmos sobre isso. A você que visitou o canal hoje, seja muito bem-vindo. Toque o sininho lá para você receber as notificações do canal. A gente está trazendo bastante conteúdo que é mais técnico, conteúdo que é mais de orientação, conhecimento. E aí você que já nos segue, continua nos compartilhando para as pessoas, continua conosco. E quero que você faça aí as considerações finais, Rodrigo, por gentileza. Agradecer, né, pelo espaço, agradecer pelo bate-papo muito edificante, agradecer a presença de todos, né, convidar o pessoal a conhecer meu trabalho lá, quem não conhece. Vou colocar aqui, ó. A gente tem grupos de apoio para familiar, para dependente químico, gratuito, lá no WhatsApp. É só me procurar aí no YouTube, que tem os links, sempre na descrição do vídeo tem os links, né? E acompanhe a nossa programação semanal, que sempre tem conteúdo, né? E vamos que vamos. É isso aí. Bom, também quero agradecer a todo mundo. Mais um dia, né, de conhecimento, mais um dia de aprendizado, e estender, né, para as pessoas aí que tenham um dependente químico na tua casa. Acessa aí às 8 horas da noite o canal Recuperação em Foco, joga na televisão, de repente pode trazer uma consciência, né, de uma maneira ou de outra, escutando o que a gente está falando aqui, né. Enfim, acesse lá o Instagram do Rodrigo, vale super a pena, tem vários conteúdos lá. E aí, nós nos falamos a semana que vem. Rodrigão, obrigado novamente, Deus abençoe. Obrigado a você, tamo junto aí. Obrigado. E estou à disposição, quando você quiser, tamo junto. Beleza. Um abraço, gente. Fica todos com Deus. Até mais.